Minha filha me entregou o presente mais lindo que eu já havia recebido, uma viagem com todas as despesas pagas para ver a aurora boreal no Alasca. Mas quando voltei mais cedo para casa, vindo da consulta médica pré-viagem, eu a ouvi ao telefone dizendo: "O guia vai fazer parecer um acidente." Ela escorregou no gelo, caiu, morreu de frio. Eu sorri, silenciosamente, e deixei minha bolsa no chão, pensando: "Bem, querida, vamos ver quem sobrevive a esse joguinho seu." Meu nome é Helena Martins, e aos 68 anos, eu achava que já tinha visto surpresas o suficiente na vida. Eu estava enganada. Parada no meu próprio corredor, ouvindo minha única filha planejar meu assassinato, percebi que às vezes as pessoas que dizem mais amar você são as mesmas que estão planejando seu funeral. Deixe-me contar como cheguei até aqui. Porque essa história não começou com o telefonema de Catarina. Começou há 3 semanas, quando ela apareceu no meu casarão em Belo Horizonte com lágrimas nos olhos e o que eu pensei ser o presente mais generoso que uma filha poderia dar à sua mãe idosa. "Mãe, você está tão triste desde que o papai morreu." Ela havia dito, me abraçando na sala onde a criei. "Eu sei o quanto você sente falta dele. Quão solitária você tem estado. Marcos e eu queremos fazer algo especial por você." Marcos Brandão, seu marido há 20 anos, estava atrás dela, assentindo com aquela sinceridade ensaiada que ele havia aperfeiçoado como advogado corporativo. Seus 2 filhos, Sofia e Rafael, os flanqueavam como uma unidade familiar perfeita de comercial de margarina. "Nós reservamos a aventura da aurora boreal que você sempre falava." Catarina continuou, tirando um folheto brilhante. "Lembra como você e o papai costumavam dizer que iriam para o Alasca um dia? Bem, agora você pode. Está tudo pago. Passagens, hotel, passeios guiados, tudo." Eu estava sem palavras. A viagem custava mais do que meu orçamento de supermercado do ano inteiro. Mas olhando para seus rostos esperançosos, especialmente a excitação dos meus netos, não pude deixar de me sentir dominada pela gratidão. 7 dias e 6 noites em Fairbanks, Marcos acrescentou. "O guia é considerado o melhor do ramo." Thomas Macedo, 20 anos de experiência. O que eu não sabia, então, era que Thomas Macedo tinha dívidas de jogo que o fariam fazer coisas que não tinham nada a ver com a observação da aurora. Mas parada no meu corredor hoje, 3 semanas depois, ouvindo Catarina discutir os detalhes do meu acidente com alguém ao telefone, eu finalmente entendi. O presente não era generosidade. Era uma sentença de morte embrulhada para presente. "O dinheiro do seguro cobrirá tudo", ela estava dizendo, sua voz vinda da cozinha, onde ela achava que tinha privacidade. 1,5 milhão do seguro de vida, e ainda podemos vender a casa imediatamente. Marcos diz que o mercado está perfeito. 1,5 milhão de reais. Era isso que minha vida valia para minha filha. Permaneci congelada no corredor, minha mente em disparada. Catarina não sabia que eu havia voltado cedo do consultório do Dr. Almeida. Ela pensava que eu ainda estava sentada numa sala de espera discutindo minha medicação para a pressão arterial. Em vez disso, eu estava ouvindo-a planejar minha morte com a precisão clínica de alguém discutindo uma transação comercial. "A mamãe sempre foi desajeitada", ela continuou. "Todo mundo sabe disso. Ela caiu daquelas escadas no ano passado, lembra? E ela tem estado tão distraída desde que o papai morreu. Será completamente crível." Meu falecido marido, Roberto, teria ficado horrorizado. Ele adorava Catarina. Defendia-a em todas as fases rebeldes, em todas as decisões ruins. Mas Roberto havia partido há 2 anos. E aparentemente isso foi tempo suficiente para nossa filha se transformar em alguém que eu não reconhecia. O telefonema terminou e ouvi seus passos se aproximando. Saí rapidamente pela porta da frente, fechando-a o mais silenciosamente possível. Então fiz um show de retornar com minhas chaves tilintando. "Mãe, é você?" Catarina chamou da cozinha. "Acabei de voltar do médico", gritei alegremente. O trânsito estava terrível. Ela apareceu na porta, sorrindo, o mesmo sorriso amoroso que usava desde a infância. Olhando para ela agora, admirei o quão perfeitamente ela escondia suas verdadeiras intenções. Se eu não tivesse ouvido aquele telefonema, eu teria continuado acreditando em sua devoção até congelar até a morte em uma montanha do Alasca. "Como foi a consulta?" ela perguntou com o que parecia ser genuína preocupação. "Ah, você sabe, Dr. Almeida. Ele se preocupa com tudo,
Mas estou saudável como um cavalo. O sorriso dela vacilou por um momento. Que maravilha, mãe. Fico tão feliz que você esteja se cuidando. Enquanto ela se ocupava fazendo chá, eu estudei seu perfil. Quando minha doce Catarina se tornou capaz de assassinato, quando seus problemas financeiros se tornaram mais importantes do que a vida de sua mãe, a resposta veio à medida que eu observava seus movimentos cuidadosos. Não era desespero repentino. Era um planejamento calculado. Ela estava pensando nisso há algum tempo, esperando a oportunidade certa. A viagem para o Alasca é em 5 dias, ela disse, me entregando uma caneca fumegante. Você está animada? Eu sorri de volta, combinando seu falso calor com o meu próprio. Mal posso esperar. Mas o que Catarina não sabia era que seu pai havia me ensinado mais do que ela imaginava durante nossos 40 anos de casamento. Roberto Martins não era um advogado qualquer. Ele era um advogado de defesa criminal que havia compartilhado histórias sobre todos os tipos de casos imagináveis. Eu sabia exatamente como funcionavam as investigações de assassinato, como as evidências eram coletadas e, o mais importante, como pessoas culpadas se comportavam. Catarina estava prestes a descobrir que subestimar uma professora de literatura aposentada era um erro fatal, e eu digo fatal. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia desde o funeral de Roberto. Minha filha me queria morta, e eu ia dar a ela exatamente o que ela queria, com uma reviravolta que ela nunca veria. Passei 3 horas na Biblioteca Pública de Belo Horizonte pesquisando tudo o que pude sobre mortes na natureza do Alasca, estatísticas de hipotermia, protocolos de busca e resgate, procedimentos de sinistros de seguro. Quanto mais eu lia, mais eu entendia o plano de Catarina. O Alasca era perfeito para o que ela tinha em mente. Mas 2 poderiam jogar esse jogo. Ao meio-dia, eu estava sentada em frente a Jaime Pinheiro, ex-sócio de Roberto e a única pessoa em quem eu confiava com o que havia descoberto. Aos 73 anos, Jaime ainda praticava a advocacia com a mente afiada que o havia tornado lendário nos círculos jurídicos de Belo Horizonte. Helena, o que você está descrevendo é tentativa de assassinato, ele disse, recostando-se em sua cadeira de couro depois que eu lhe contei sobre o telefonema. Precisamos contatar a polícia imediatamente. Com que prova? Eu perguntei. Minha palavra contra a dela. Ela negará tudo. Dirá que eu entendi mal. Talvez até sugira que estou tendo problemas de memória. Você sabe como essas coisas funcionam, Jaime. Ele assentiu sombriamente. Nós 2 sabíamos como as disputas familiares se desenrolavam nos tribunais, especialmente quando uma das partes era idosa e recém-viúva. O sistema protegeria a Catarina, não a mim. Então o que você propõe? Vou para o Alasca como planejado, eu disse. Mas Thomas Macedo vai ter uma surpresa que não espera. Jaime ergueu uma sobrancelha. Que tipo de surpresa? O tipo em que suas dívidas de jogo são pagas por outra pessoa que não minha filha. O tipo em que ele de repente se lembra de que tem consciência. Veja bem, eu havia aprendido algo interessante durante minha pesquisa na biblioteca. Thomas Macedo devia R$ 220 mil a algumas pessoas muito desagradáveis em Las Vegas. Catarina havia descoberto isso e estava usando para chantageá-lo para que cooperasse. Mas o que ela não sabia era que Helena Martins tinha seus próprios recursos. O seguro de vida de Roberto me deixou bem de vida, embora eu nunca tivesse contado a Catarina o valor exato. Ela presumia que eu estava com dificuldades financeiras porque vivia modestamente e ocasionalmente mencionava ser cuidadosa com o dinheiro. Na realidade, eu estava sentada em quase R$ 1,5 milhão de reais, além da casa que valia mais R$ 1,8 milhão. Você está planejando suborná-lo? Jaime perguntou. Estou planejando oferecer a ele um negócio melhor. R$ 250 mil para me ajudar a forjar minha própria morte versus cumplicidade em um assassinato real pelo que quer que Catarina esteja pagando a ele. Jaime ficou em silêncio por um longo momento. Helena, o que você está sugerindo é incrivelmente perigoso. Se algo der errado, eu morrerei de verdade, e Catarina conseguirá o que quer de qualquer maneira, mas se eu não fizer nada vou morrer com certeza. Pelo menos assim tenho uma chance. A beleza do meu plano estava em sua simplicidade. Eu morreria no Alasca exatamente como Catarina esperava. Mas em vez de realmente morrer de frio, eu desapareceria em uma nova identidade que eu já estava trabalhando para estabelecer. Enquanto isso, Catarina revelaria sua verdadeira natureza ao celebrar sua sorte grande,
me dando todas as evidências de que eu precisava para destruí-la. E as crianças? Jaime perguntou gentilmente. Sofia e Rafael. A menção dos meus netos me atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Sofia tinha 16 anos, Rafael 13. Eles amavam a avó, mas também amavam os pais. Essa situação os devastaria. Eles ficarão melhor sabendo a verdade sobre a mãe deles do que vivendo com uma assassina, eu disse. Embora dizer isso em voz alta me partisse um pouco o coração. Jaime passou a hora seguinte tentando me dissuadir do plano. Ele sugeriu investigadores particulares, gravações, até mesmo confrontar Catarina diretamente, mas eu já havia me decidido. Catarina havia me mostrado quem ela realmente era. Agora, eu ia mostrar a ela o que acontece quando você subestima alguém que viveu mais, aprendeu mais e não tem mais nada a perder. Naquela noite, liguei para Catarina para confirmar os detalhes da viagem. Estou tão animada, querida, eu disse a ela. Tenho lido sobre a aurora boreal. Você sabia que a melhor visualização é entre 22 horas e 2 horas da manhã? Que maravilha, mãe. Thomas a levará aos melhores lugares. Tenho certeza que sim. Você escolheu um presente tão atencioso. Depois de desligar, sentei no antigo escritório de Roberto, rodeada por seus livros de direito e arquivos de casos. Em algum lugar naquela sala estava a inspiração para o que eu estava prestes a fazer. Roberto havia defendido uma vez uma mulher que forjou a própria morte para escapar de um marido abusivo. O caso o fascinou por suas complexas implicações legais. A mulher foi pega eventualmente, mas apenas porque fez contato com membros da família muito cedo. Ela ficou sentimental, procurou a irmã, e a irmã acidentalmente revelou que ela estava viva. Eu não cometeria esse erro. Abri meu laptop e comecei a pesquisar investigadores particulares no Alasca. Eu precisava de alguém que pudesse documentar o comportamento de Catarina após minha suposta morte, alguém que pudesse coletar evidências dela celebrando, gastando o dinheiro do seguro, talvez até se gabando de quão inteligente ela havia sido. À meia-noite, eu tinha um plano. No final da semana, Catarina Martins Brandão aprenderia que sua mãe era muito mais perigosa do que ela jamais imaginara. A ironia não me passou despercebida. Minha filha havia me dado o presente perfeito, afinal. O presente de saber exatamente quem ela realmente era. 3 dias antes da minha partida, Catarina insistiu em me ajudar a fazer as malas. Ela chegou à minha casa com sacolas de compras cheias de itens essenciais para o Alasca: roupa térmica, meias de lã, aquecedores de mão e uma linda parca nova que custou mais do que minha aposentadoria mensal. Queremos que você fique confortável, ela disse, dobrando cuidadosamente cada item na minha mala. O Alasca pode ser perigoso se você não estiver devidamente preparada. Eu observei suas gentis ministrações com fascinação. Ela estava arrumando minhas roupas de funeral com o mesmo cuidado que ela usava para arrumar meus presentes de aniversário. A mulher poderia ter ganhado Oscars. Esta viagem significa muito para mim, eu disse a ela honestamente. De fato, significava algo, só que não o que ela pensava. Eu sei, mãe. É por isso que queríamos torná-la perfeita. Perfeita. Essa era uma palavra para isso. Na manhã seguinte, fiz 2 telefonemas cruciais. O primeiro foi para uma investigadora particular em Anchorage chamada Sarah Couto. Eu a encontrei através de uma pesquisa online por investigadores especializados em fraude de seguros. Suas credenciais eram impressionantes e suas taxas eram razoáveis. Sra. Martins, o que você está pedindo é altamente incomum, Sarah disse depois que eu expliquei o que precisava. Eu entendo isso, mas você pode fazer isso? Documentar o comportamento de alguém depois que eles acreditam que um membro da família morreu. Sim, eu posso fazer isso, mas tenho que perguntar: por que não simplesmente relatar suas suspeitas à polícia? Porque suspeitas não são prova. Preciso de evidências que se sustentem no tribunal. Isso pode levar semanas ou até meses para coletar evidências suficientes. Eu tenho tempo, eu disse. Eu só tenho tempo. O segundo telefonema foi diretamente para Thomas Macedo. Eu havia conseguido o número dele nos papéis da viagem que Catarina havia fornecido. Senhor Macedo, aqui é Helena Martins. Acredito que minha filha falou com você sobre minha próxima viagem. Ah, sim, Sra. Martins. Estou ansioso para lhe mostrar a aurora boreal. Catarina mencionou que você está particularmente interessada em fotografia. Eu podia ouvir o nervosismo em sua voz.
Bom, isso significava que ele sabia exatamente para o que Catarina realmente o havia contratado. Na verdade, Sr. Macedo, eu esperava que pudéssemos nos encontrar em particular antes da viagem. Talvez você pudesse vir a Belo Horizonte. Terei prazer em cobrir suas despesas de viagem. Houve uma longa pausa. Não tenho certeza se isso é necessário, senhora. Acho que sim. Veja bem, estou ciente da sua situação financeira. As dívidas de jogo especificamente. Outra pausa, mais longa desta vez. Eu não sei o que você quer dizer. Claro que sabe. 220 mil reais para algumas pessoas muito desagradáveis em Las Vegas. Minha filha está usando essa informação para chantageá-lo e ajudá-la a me assassinar. O silêncio se estendeu tanto que pensei que ele poderia ter desligado. Sra. Martins, acho que houve um mal-entendido. Nenhum mal-entendido. A questão é se você prefere trabalhar com uma mulher que está te chantageando ou com uma que está disposta a pagar R$ 250.000 para ajudá-la a desaparecer em vez de morrer. Isso chamou a atenção dele. Você está falando sério? Completamente. Pagarei suas dívidas, mais R$ 15 mil extras pelo seu trabalho. Tudo o que preciso é da sua ajuda para encenar minha morte de forma convincente o suficiente para enganar as autoridades e minha filha. Por que você iria querer forjar sua própria morte? Porque, Sr. Macedo, às vezes, a única maneira de pegar um assassino é dar a ele exatamente o que ele quer. Nós combinamos de nos encontrar no dia seguinte em um hotel perto do aeroporto de Confins. Escolhi um local público onde poderíamos conversar em particular sem despertar as suspeitas de Catarina, caso ela estivesse observando meus movimentos. Thomas Macedo acabou sendo um homem magro e marcado pelo tempo, na casa dos 50 anos, com olhos inteligentes e os movimentos cuidadosos de alguém acostumado a situações perigosas. Sentamos no restaurante do hotel, aparentemente 2 viajantes discutindo um itinerário de viagem. Sua filha me mostrou fotos suas. Ele disse calmamente. Ela parecia muito preocupada com sua segurança na natureza. Tenho certeza que sim. O que exatamente ela pediu para você fazer? Ele parecia desconfortável. Ela disse que você provavelmente tentaria se afastar durante os passeios. Ela estava preocupada que você pudesse se perder, talvez até se machucar. Ela me pediu para garantir que nada acontecesse comigo, garantindo que algo acontecesse comigo. Thomas assentiu relutantemente. O plano era encenar uma queda durante uma das observações noturnas. Local remoto, sem testemunhas, acidente completamente plausível. Seu corpo não seria encontrado até o degelo da primavera. A maneira casual como ele descreveu meu assassinato planejado deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti um estranho orgulho pela minúcia de Catarina. Ela realmente havia pensado em tudo. Aqui está o que estou propondo em vez disso, eu disse, deslizando um cheque administrativo pela mesa. R$ 250 mil, como prometido. Você me ajuda a desaparecer em vez de morrer. Encenamos a queda exatamente como planejado, mas em vez de deixar meu corpo, você me ajuda a chegar a um local seguro onde eu possa estabelecer uma nova identidade. Thomas olhou para o cheque. Isso é real. Tão real quanto suas dívidas de jogo. A questão é se você quer ser cúmplice de um assassinato ou cúmplice de uma fuga. E sua filha? Ela esperará a confirmação de que o trabalho foi feito. Você dará a ela exatamente o que ela espera. Diga a ela que a queda foi convincente. O corpo foi levado pela corrente. Nunca será encontrado. Ela não questionará os detalhes, desde que acredite que estou morta. Thomas ficou em silêncio por um longo tempo, estudando o cheque e provavelmente calculando se R$ 250.000 valiam o risco de cruzar minha filha. Sra. Martins, posso lhe perguntar algo? Claro. Por que não apenas desaparecer sem a encenação? Por que forjar sua morte? Eu sorri, porque, Sr. Macedo, quero ver minha filha celebrar. Quero documentar seu alívio, sua ânsia em reivindicar o dinheiro do seguro, talvez até sua confissão a alguém em quem ela confia. Quero evidências suficientes para destruir a vida dela da mesma forma que ela tentou destruir a minha. E depois que você tiver essas evidências, então Helena Martins ressuscitará dos mortos para comparecer ao seu próprio funeral. E Catarina Brandão aprenderá que existem coisas piores do que ter uma mãe morta. Thomas dobrou o cheque e o colocou no bolso. Sra. Martins, acho que sua filha escolheu a mulher errada para subestimar.
Sim, eu concordei. Ela certamente escolheu. O voo para Fairbanks foi tranquilo, mas passei a maior parte dele compondo o que poderia ser minha carta final para a Catarina. Não porque eu esperasse morrer, mas porque eu precisava que ela encontrasse algo que explicasse meu aparente estado mental antes do acidente. Escrevi sobre me sentir deprimida desde a morte de Roberto, sobre como a casa parecia solitária, sobre como às vezes eu me perguntava se a vida valia a pena ser vivida. Foi de partir o coração escrever, porque parte disso era realmente verdade. Eu havia lutado. Eu havia me sentido solitária, mas também estava me curando lentamente, encontrando meu caminho de volta ao propósito e ao significado. Catarina leria esta carta e se sentiria justificada no que havia feito. Ela diria às pessoas que eu estava suicida, que a viagem ao Alasca era para ajudar, mas que eu estava muito longe para ser salva. Isso faria minha morte parecer ainda mais trágica e inevitável. O hotel em Fairbanks era mais agradável do que eu esperava. Catarina realmente não poupou despesas para minhas férias finais. Thomas Macedo me encontrou no saguão às 18 horas exatamente como planejado. Seara Martins, bem-vinda ao Alasca. Sua persona pública era completamente diferente do homem nervoso que eu havia conhecido em Belo Horizonte. Este era o guia experiente, confiante e tranquilizador. Está animada para ver a aurora boreal? Sonho com esta viagem há anos, eu disse sinceramente. Jantamos juntos, discutindo o itinerário enquanto outros turistas conversavam ao nosso redor. Amanhã visitaríamos os locais, tiraríamos algumas fotos diurnas. Me aclimataria ao frio. O acidente estava programado para a segunda noite, durante uma sessão de observação privada em um local remoto. A previsão do tempo parece perfeita, Thomas disse. Céu limpo, mínima poluição luminosa. Se a aurora colaborar, você verá algo mágico. Depois do jantar, liguei para Catarina do meu quarto de hotel. Mãe, como foi o voo? Está tudo lindo? É incrível, querida. Thomas parece adorável e o hotel é maravilhoso. Não posso agradecer o suficiente por este presente. Você merece, mãe. Fico tão feliz que você finalmente esteja vivendo um pouco. Vivendo um pouco. A frase pairou no ar depois que desligamos. Era exatamente o que eu pretendia fazer. O dia seguinte passou em um turbilhão de atividades turísticas. Visitamos uma demonstração de mushing com cães, fizemos um tour pelo Museu da Universidade do Alasca e fizemos um passeio panorâmico pela natureza selvagem. Thomas era o guia perfeito, conhecedor, divertido e atento às minhas necessidades como viajante idosa. Mas eu podia vê-lo me observando também, provavelmente se perguntando se eu estava tendo dúvidas sobre nosso acordo. O dinheiro já estava em sua conta. Eu o havia transferido naquela manhã, mas percebi que ele ainda estava processando a natureza surreal da nossa situação. Naquela noite, enquanto nos preparávamos para a observação noturna, deixei a carta para Catarina na minha mesa do hotel, onde o serviço de limpeza a encontraria depois que eu desaparecesse. Também deixei instruções detalhadas sobre meus arranjos funerários e um testamento que deixava tudo para meus netos em um fundo fiduciário. Catarina ficaria furiosa ao descobrir que eu havia mudado meu testamento sem avisá-la, mas essa fúria seria uma evidência útil mais tarde. Pronta para o espetáculo da vida? Thomas perguntou enquanto subíamos em sua caminhonete. Mais do que você pode imaginar. O local que ele havia escolhido era perfeito para nossos propósitos. Um lago congelado cercado pela natureza selvagem, acessível apenas por uma trilha estreita. Se alguém realmente caísse no gelo ali, seu corpo poderia não ser recuperado por meses. Esperamos em sua caminhonete aquecida por 2 horas antes que as luzes aparecessem. Quando apareceram, eram tudo o que eu esperava e mais. Folhas de fogo verde e púrpura dançavam pelo céu estrelado, refletindo na neve e no gelo de maneiras que pareciam quase sobrenaturais. É magnífico, eu sussurrei. Realmente é, Thomas concordou. Faz você entender por que as pessoas arriscam tudo para ver isso. Às 23h47, colocamos nosso plano em ação. Saí da caminhonete com minha câmera, fingindo procurar o ângulo perfeito. Thomas me seguiu, carregando equipamento adicional. Para qualquer observador, teríamos parecido guia e cliente envolvidos em fotografia normal da aurora. O gelo parece sólido aqui, eu gritei, movendo-me em direção à borda do lago. Cuidado, Sra. Martins. Essas bordas podem ser enganosas.
O que aconteceu a seguir foi coreografado com precisão teatral. Fingi escorregar no chão gelado, girando os braços dramaticamente antes de cair em direção ao lago. Thomas avançou como se tentasse me pegar, gritando meu nome com pânico convincente. Mas em vez de atingir a água, rolei para trás de um aglomerado de pedras cobertas de neve, onde Thomas havia escondido um kit de sobrevivência completo, com roupas quentes, farol de emergência e coordenadas para nosso destino real. Na hora seguinte, Thomas desempenhou seu papel perfeitamente. Ele pediu ajuda pelo rádio, relatando um terrível acidente. Ele jogou minha parca e luvas na água para criar evidências da minha queda. Ele até conseguiu parecer genuinamente angustiado quando descreveu o incidente aos socorristas. Enquanto ele lidava com a resposta oficial, eu troquei de roupa para algo mais quente e ativei um dispositivo GPS que me levaria a uma cabana de caça que Thomas havia providenciado 10 quilômetros mais fundo na natureza selvagem. A cabana estava abastecida com suprimentos para 2 semanas. Eu tinha internet via satélite, um telefone seguro e tudo o que precisava para monitorar as consequências da minha morte em segurança. Ao amanhecer, Helena Martins estava oficialmente desaparecida e presumivelmente morta na natureza do Alasca. E em Belo Horizonte, minha amorosa filha estava prestes a receber o telefonema que esperava. A reação de Catarina à notícia da minha morte foi ainda mais perfeita do que eu esperava. Sara Couto, a investigadora particular que eu havia contratado, me ligou na cabana 12 horas depois que Thomas relatou o acidente. Sua filha recebeu a ligação às 6h23, horário de Brasília, Sara relatou. Eu estava posicionada do outro lado da rua da casa dela quando a ligação chegou. Gravei a reação inicial dela pela janela. O que você viu? Ela atendeu o telefone de pijama, ouviu por cerca de 30 segundos, desligou e imediatamente ligou para o marido. Marcos desceu e eles tiveram o que parecia ser uma conversa intensa, mas tranquila. Então ela fez algo muito interessante. O quê? Ela sorriu. Não um sorriso de luto ou um sorriso de alívio. Um sorriso satisfeito, como alguém que acabou de receber a confirmação de que um negócio foi concluído com sucesso. Senti-me mal. Embora eu esperasse essa reação, a confirmada foi devastador. Minha filha estava genuinamente feliz com minha morte. Ela ligou para mais alguém? Várias pessoas. O advogado dela, alguém que poderia ser um agente de seguros e, curiosamente, um corretor de imóveis. Ela fez essa última ligação do carro enquanto ia para o trabalho. Eu não pude ouvir a conversa, mas ela estava animada e gesticulando, não o comportamento de alguém em luto inicial. Nos 3 dias seguintes, Sara forneceu atualizações regulares que pintavam um quadro cada vez mais incriminador da resposta de Catarina à minha morte. Ela havia ligado para a seguradora em questão de horas, perguntando sobre a aceleração do processo de sinistro. Ela havia contatado um corretor de imóveis para listar minha casa, alegando que precisava resolver o espólio rapidamente. O mais condenatório de tudo, ela havia feito reservas para 4 pessoas no restaurante mais caro de Belo Horizonte, um jantar de celebração com Marcos e as crianças. Ela contou às crianças sobre sua morte ontem. Sara relatou no 3º dia. Vi Sofia desabar chorando nos degraus da frente. Rafael se trancou no quarto e não saiu para jantar. Mas Catarina, ela passou a noite ao telefone fazendo arranjos, e eu a ouvi rir 2 vezes durante essas conversas. O luto genuíno das crianças contrastava fortemente com o comportamento da mãe. Sofia havia postado uma homenagem com o coração partido a mim nas redes sociais. Rafael havia pedido dispensa ao orientador escolar. Eles estavam arrasados, enquanto a mãe planejava sua sorte grande financeira. Mas a evidência mais incriminadora veio no 4º dia, quando Catarina se encontrou com seu advogado para discutir o espólio. Eu me posicionei na cafeteria ao lado do escritório dele, Sara explicou. Eles sentaram perto da janela e, com um microfone direcional, consegui gravar a maior parte da conversa. O que ela disse? Ela perguntou sobre contestar o testamento. Aparentemente, você deixou tudo para os netos em um fundo fiduciário com Catarina como curadora, mas com acesso limitado aos fundos. Ela estava furiosa com essa limitação e queria saber se poderia quebrar o fundo. O que o advogado disse a ela? Que seria difícil e caro, mas potencialmente possível se ela pudesse demonstrar que você não estava mentalmente competente quando atualizou o testamento. Ela perguntou especificamente sobre usar sua carta como evidência de instabilidade mental. Minha carta,
aquela em que eu havia escrito sobre me sentir deprimida e questionar se a vida valia a pena ser vivida. Catarina estava planejando usar minhas próprias palavras para roubar de seus filhos. Mas aqui está a parte interessante, Sara continuou. Ela também mencionou algo sobre um guia no Alasca que poderia confirmar seu estado mental, se necessário. Ela disse que o havia pago bem para prestar atenção aos detalhes. Thomas Macedo. Ela estava planejando usá-lo como testemunha da minha suposta deterioração mental, sem saber que ele estava na verdade trabalhando para mim agora. Tem mais, Sara disse. Depois da reunião, ela ligou para alguém e disse: fase 1 concluída. A velha finalmente fez algo útil. Então ela riu e disse algo sobre o Alasca ser perfeito para resolver problemas. Tive que largar o telefone por um momento. Ouvir minha filha se referir a mim como a velha doeu mais do que eu esperava, mas também fortaleceu minha determinação. Sara, preciso que você continue documentando tudo. Cada telefonema, cada reunião, cada conversa, e preciso que você me consiga cópias de quaisquer transações financeiras que ela faça nas próximas semanas. O que você está planejando, Sra. Martins? Estou planejando comparecer ao meu próprio funeral e então vou ressuscitar dos mortos para destruir a mulher que me matou. Naquela noite, liguei para Jaime Pinheiro do meu telefone via satélite. Helena, graças a Deus. Como você está? Estou bem, Jaime. Melhor do que bem, na verdade. Como está a investigação oficial? Eles cancelaram a busca. A suposição é que seu corpo foi levado para águas mais profundas e não será recuperado até a primavera. Catarina tem estado surpreendentemente composta durante as entrevistas. Eu aposto que sim. Jaime, preciso que você faça algo por mim. Qualquer coisa. Preciso que você agende a leitura do meu testamento para a próxima semana. Diga a Catarina que é um procedimento padrão, mas certifique-se de gravar toda a sessão. Quero ver a reação dela quando ela souber os termos completos do fundo fiduciário. Helena, você tem certeza sobre esse cronograma? Uma vez que iniciarmos os procedimentos legais formais, tenho certeza. É hora de armar a armadilha. Na manhã seguinte, recebi notícias que fizeram tudo valer a pena. Sara ligou com uma atualização que confirmou tudo o que eu suspeitava sobre o caráter da minha filha. Ela está planejando um serviço memorial para este fim de semana, Sara relatou. Mas aqui está a parte estranha. Ela não convidou seus vizinhos ou seus amigos do centro comunitário. É família, mais algumas pessoas que eu não reconheço. Associados de negócios, talvez. Que tipo de serviço memorial exclui os amigos do falecido? O tipo em que o foco não é o luto. Consegui a lista de convidados através de um contato na empresa de buffet. É muito pequena, muito exclusiva, e o menu é caro, mais como uma celebração particular do que um funeral. Pensei nos meus amigos do centro comunitário, nas mulheres com quem eu jogava bridge todas as terças-feiras, nos vizinhos que me visitavam durante as tempestades de neve. Catarina havia excluído deliberadamente qualquer um que realmente se importasse comigo. Sara, preciso que você seja meus olhos e ouvidos nesse serviço memorial. Quero saber exatamente o que ela diz sobre mim, como ela age, com quem ela conversa. Estarei lá. Mas, Ciara Martins, você está preparada para o que pode ouvir? Olhei pela janela da cabana para a vasta natureza selvagem do Alasca, pensando na filha que eu havia criado e na mulher que ela havia se tornado. Tenho me preparado para isso a vida toda, eu disse. Só não sabia até agora. O serviço memorial foi exatamente o que eu esperava. E pior. O equipamento de gravação de Sara capturou cada momento incriminador, e o que ouvi me gelou o sangue. A mamãe nunca mais foi a mesma depois que o papai morreu, Catarina disse à pequena reunião. Ela se tornou cada vez mais paranoica, convencida de que as pessoas estavam tentando se aproveitar dela financeiramente. Ela mudou o testamento várias vezes no último ano, nunca satisfeita com nenhum arranjo. Mentiras. Fabricação completa projetada para preparar o terreno para contestar minha competência mental. A viagem ao Alasca foi, na verdade, minha tentativa de ajudá-la a se reconectar com a vida, ela continuou, enxugando os olhos secos com um lenço. Ela havia falado em suicídio várias vezes, e eu pensei que talvez ver algo bonito a lembraria de que a vida valia a pena ser vivida. Mais mentiras. Eu nunca havia mencionado suicídio a Catarina, nunca havia expressado nada além de luto normal pela perda de Roberto.
Mas o momento mais horrível veio quando Marcos se levantou para falar. Helena era uma mulher complicada em seus últimos anos, ele disse. As decisões financeiras que ela tomou no final nem sempre foram racionais. Tentamos intervir, tentamos ajudá-la a ver a razão, mas ela era muito teimosa em manter o controle. O microfone de Sara captou Catarina assentindo enfaticamente, acrescentando: ela realmente me acusou de querer a morte dela. Você pode imaginar? Eu estava tentando ajudá-la e ela pensou que eu estava tramando contra ela. A ironia era impressionante. Ela estava descrevendo exatamente o que havia feito enquanto apresentava isso como evidência da minha deterioração mental. O funeral terminou com Catarina anunciando que contestaria meu testamento para proteger os interesses das crianças e garantir que minhas decisões finais e racionais não prejudicassem a família financeiramente. 20 pessoas compareceram ao meu serviço memorial. 20 pessoas que ouviram minha filha destruir sistematicamente minha reputação para justificar roubar de meus netos. Naquela noite, liguei para Thomas Macedo para uma atualização sobre a parte dele da farsa. As autoridades estão satisfeitas com meu relatório, ele disse. Eu disse a eles que você parecia desorientada durante o passeio, reclamou de tontura, mencionou que a vida não tinha mais muito sentido. Eles classificaram como morte acidental com possível ideação suicida. Perfeito. E Catarina, ela me ligou ontem. Queria confirmar detalhes sobre seu estado mental, exatamente como você previu. Ela está me pagando mais 25 mil para estar disponível como testemunha, se necessário. Você pegou o dinheiro? Claro, mas também gravei a conversa. Ela foi muito explícita sobre o que queria que eu dissesse no tribunal. Tudo estava correndo exatamente de acordo com o plano. Catarina estava construindo seu caso contra minha competência, sem saber que cada mentira que ela contava estava sendo documentada. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Ver meus netos em luto enquanto a mãe deles celebrava. Sara me enviou imagens de vídeo de Sofia chorando em seu quarto, olhando fotos antigas nossas juntas. Ela enviou fotos de Rafael usando o suéter que eu havia tricotado para ele no Natal, sentado sozinho no quintal onde costumávamos plantar vegetais juntos. Eles estavam genuinamente devastados pela minha morte, enquanto a pessoa que deveria estar os confortando estava ocupada com advogados e planejadores financeiros. No 7º dia da minha morte oficial, Catarina cometeu o erro que eu estava esperando. Ela ligou para a irmã. Sara relatou. Lisa, que mora na Califórnia. Eu não consegui chegar perto o suficiente para ouvir a conversa completa, mas peguei fragmentos. Catarina disse algo sobre a velha finalmente estar fora do caminho e o Alasca resolver todos os nossos problemas. Ela também mencionou que o dinheiro do seguro nos daria uma vida tranquila. Lisa Martins Farias, a cunhada de Roberto, que sempre havia detestado Catarina e tinha contato limitado com a família. Se Catarina estava confidenciando em Lisa, ela devia se sentir muito segura sobre seu sucesso. Lisa parecia receptiva ao que Catarina estava dizendo? Difícil dizer, mas depois que elas desligaram, Catarina parecia muito satisfeita consigo mesma. Ela fez outra ligação imediatamente depois para um agente de viagens. Aparentemente ela está reservando um cruzeiro para comemorar assim que o espólio for resolvido. Um cruzeiro? Enquanto seus filhos ainda estavam de luto pela avó, Catarina estava planejando umas férias de Vitória. Mas essa nem era a pior parte. Tem algo mais, Sara disse. Eu segui Catarina até um depósito ontem. Ela estava limpando caixas de seus pertences, coisas que ela aparentemente havia tirado de sua casa antes que qualquer outra pessoa pudesse examiná-las. Que tipo de coisas? Álbuns de fotos, joias, alguns documentos. Mas em vez de guardar-los para as crianças, ela estava jogando a maior parte no lixo. Consegui resgatar alguns itens depois que ela saiu, incluindo o que parece ser seu álbum de casamento e uma caixa de joias. Meu álbum de casamento. A caixa de joias que pertencia à minha avó. Catarina estava literalmente jogando fora a história da família, apagando evidências da minha vida e relacionamentos. Sara, preciso que você documente tudo o que ela descartou. Fotos, vídeos, um inventário completo e preciso de cópias de todas as gravações que você já fez. Já feito, Sra. Martins. Eu tenho que perguntar, quando você planeja revelar que está viva? Eu estava me perguntando a mesma coisa. Cada dia que eu atrasava significava mais dor para Sofia e Rafael. Mais tempo para Catarina consolidar sua posição.
Mas eu precisava de evidências esmagadoras, algo tão condenatório que nenhum tribunal jamais questionaria a verdadeira natureza de Catarina. Em breve, eu disse, muito em breve. A resposta veio no dia seguinte, quando Sara ligou com notícias que mudaram tudo. Catarina acabou de se encontrar com um homem que não conseguia identificar. Ela disse. Eles se encontraram em um estacionamento, muito secretamente. Eu não consegui chegar perto o suficiente para ouvir a conversa, mas vi dinheiro trocar de mãos. Muito dinheiro. Que tipo de homem? Com aparência de bruto, não alguém do círculo social dela. E Sra. Martins, depois que ele saiu, Catarina fez um telefonema onde ela mencionou cuidar de pontas soltas e garantir que o Alasca fique no Alasca. Thomas Macedo. Catarina estava planejando eliminar a única testemunha que poderia conectar, lá, ao meu assassinato. Liguei para Thomas imediatamente. Thomas, você precisa desaparecer agora mesmo. Catarina está planejando mandar te matar. O quê? Você está falando sério? Mortalmente sério. Ela não pode arriscar você mudar sua história ou exigir mais dinheiro. Você é um passivo agora. Houve silêncio na linha. Senhor Macedo, você está aí? Estou aqui. Eu só. Eu sabia que ela era fria, mas não pensei que ela iria tão longe. Bem, agora você sabe. A questão é, você está pronto para me ajudar a derrubá-la? O que você precisa que eu faça? Preciso que você desapareça por alguns dias. Depois reapareça muito publicamente na delegacia de polícia de Belo Horizonte. Diga a eles que você mentiu sobre meu estado mental porque Catarina pagou você para isso e que você tem evidências de que ela planejou meu assassinato. Ela negará tudo. Claro que sim. Mas, a essa altura, eu terei voltado dos mortos para confirmar sua história. Era a hora de Helena Martins retornar à terra dos vivos. E Catarina Brandão estava prestes a aprender que matar a mãe é muito mais fácil do que permanecer morta. O plano para minha ressurreição exigia um timing perfeito e o máximo de impacto. Eu queria que Catarina se sentisse segura em seu sucesso até o momento em que seu mundo explodisse. Jaime Pinheiro ajudou a coordenar tudo de Belo Horizonte enquanto eu me preparava para minha dramática reaparição. O primeiro passo foi levar Thomas Macedo em segurança às autoridades. Entrei em contato com o delegado Rodrigues na Polícia Civil de Belo Horizonte. Jaime relatou durante nossa ligação matinal. Ele concordou em se encontrar com Thomas em particular e revisar todas as evidências que compilamos. O que você disse a ele? Que temos evidências de uma conspiração para cometer fraude de seguro e tentativa de assassinato. Não mencionei que você está viva. Achei que essa revelação deveria vir de você pessoalmente. Thomas já havia deixado o Alasca, voando diretamente para Belo Horizonte com uma confissão completa e todas as gravações que ele havia feito de suas conversas com Catarina. Ele estava assustado, mas seu medo estava trabalhando a nosso favor. Uma testemunha assustada é muitas vezes a testemunha mais convincente. Enquanto isso, Sara continuava documentando o comportamento de Catarina, que estava se tornando cada vez mais imprudente. Ela está gastando dinheiro como se já estivesse em sua conta, Sara relatou. Carro novo, joias caras, roupas de grife. Ela disse ao vendedor em uma loja de luxo que havia recebido uma herança recentemente, uma herança que ela ainda não havia recebido legalmente. Exatamente. Ela também mencionou ao atendente da joalheria que a antiga proprietária não precisaria mais, entre aspas. A arrogância de Catarina estava se tornando sua fraqueza. Ela estava tão confiante de que havia cometido o crime perfeito que não se preocupava em manter sua persona de filha em luto, exceto em público. Mas a gota d'água veio quando Sara relatou a interação de Catarina com meus netos. Sofia perguntou à mãe se ela poderia ficar com seu colar de pérolas como lembrança, Sara disse. Catarina disse a ela que as pérolas não eram verdadeiras e haviam sido jogadas fora. Mas, Sra. Martins, eu vi Catarina usar essas mesmas pérolas no jantar ontem à noite. As pérolas da minha avó. Aquelas que eu havia prometido a Sofia para seu aniversário de 18 anos. Catarina não estava apenas roubando-as, mas mentindo para a filha sobre seu destino. É isso, eu disse. Estou voltando para casa. A logística de retornar dos mortos era mais complicada do que eu havia antecipado. Eu não poderia simplesmente aparecer no aeroporto como Helena Martins. Oficialmente eu estava morta, e minha identificação levantaria questões imediatas. Mas Jaime havia antecipado esse problema.
Através de suas conexões legais, ele havia providenciado uma licença de investigador particular sob um nome fictício, completa com documentação que me permitiria viajar sem acionar alertas eletrônicos. Você viajará como Márcia Ribeiro, investigadora de seguros, ele explicou. Se alguém perguntar, você está investigando um caso de possível fraude no Alasca. O voo de Fairbanks para Belo Horizonte foi surreal. Eu estava voltando para um mundo onde eu deveria estar morta, carregando evidências que destruiriam minha única filha. Mas eu me sentia mais viva do que em meses. Aterrissei no aeroporto de Confins em uma terça-feira de manhã e fui direto para o escritório de Jaime, onde Thomas Macedo esperava com o delegado Rodrigues e um taquígrafo judicial. Sra. Martins, o delegado Rodrigues disse, sua expressão cuidadosamente neutra. Tenho que dizer, este é o caso mais incomum que encontrei em 20 anos de trabalho policial. Imagino que sim, delegado, mas incomum não o torna menos criminoso. Passamos 4 horas revisando cada peça de evidência. As gravações de Catarina discutindo meu assassinato, a documentação de seu comportamento após minha suposta morte, os registros financeiros mostrando seus gastos prematuros e a confissão de Thomas sobre o acidente encenado. Isso é suficiente para múltiplas acusações, Rodrigues disse finalmente. Conspiração para cometer assassinato, fraude de seguro, adulteração de testemunhas. Mas, C.A. Martins, você entende que suas próprias ações podem ser problemáticas? Forjar sua morte, mesmo para pegar um criminoso, não é estritamente legal. Eu entendo. Mas, delegado, você preferiria processar uma mulher que forjou sua morte para pegar sua aspirante à assassina ou deixar uma assassina real andar livre porque sua vítima não morreu no prazo? Ele sorriu sombriamente. Ponto anotado. O que você quer fazer sobre a prisão? Quero estar lá quando você aprender. Quero ver o rosto dela quando ela perceber que foi pega. Isso é altamente irregular. Delegado, minha filha tentou me matar. Acho que ganhei o direito de ser irregular. Ele concordou em me deixar observar a prisão à distância. Embora eu suspeite que a reputação legal de Jaime influenciou essa decisão mais do que meu apelo emocional. Naquela noite, fiz o check-in em um hotel sob meu nome fictício e liguei para Sara Couto para uma atualização final sobre as atividades de Catarina. Ela está jantando com Marcos no bistrô do Midi, Sara relatou. Eles estão comemorando algo. Eu ouvi dizer ao garçom que era um jantar de aniversário antecipado, mas o aniversário dele só é em outubro. O que mais? Ela tem feito perguntas sobre escolas particulares para as crianças, escolas caras. Sofia não tem ideia. Ela pensa que vai terminar o ensino médio na escola atual. Catarina já estava reorganizando a vida de seus filhos em torno do dinheiro que ela havia roubado deles. A profundidade de sua traição era impressionante. Sara, depois de amanhã, seu trabalho estará feito. Não posso agradecer o suficiente por tudo o que você documentou. Sra. Martins, posso lhe perguntar algo? Claro. Como é saber o que você sabe sobre sua filha? Considere a pergunta. Como era descobrir que a criança que você havia criado, amado incondicionalmente e sacrificado, era capaz de assassinato? É como lamentar alguém que ainda está vivo, eu disse finalmente. A Catarina que eu pensava que conhecia nunca existiu. Eu tenho lamentado uma ficção. Na manhã seguinte, o delegado Rodrigues ligou com o plano de prisão. Nós aprenderemos às 11 horas, quando ela sair de sua aula de yoga. Local público, testemunhas, mínima chance de violência ou fuga. Estarei observando da cafeteria do outro lado da rua. Sra. Martins, você está preparada para isso? Ver sua filha presa por tentar te matar? Pensei em Sofia chorando em seu quarto, em Rafael sentado sozinho em nosso jardim, em minhas pérolas ao redor do pescoço de Catarina. Delegado, estou preparada para este momento desde o dia em que a ouvi planejar meu assassinato. A única questão é se ela está preparada para isso. Às 10h45, tomei minha posição na cafeteria com uma visão clara do estúdio de yoga. Sara Couto se juntou a mim carregando uma câmera com uma lente teleobjetiva para documentar a prisão de Catarina para o registro. Às 11h03, Catarina saiu do estúdio de yoga, verificando o telefone e sorrindo sobre algo que havia lido. Ela parecia relaxada, confiante, completamente alheia de que seu mundo estava prestes a acabar. Às 11h04, o delegado Rodrigues se aproximou dela com 2 policiais uniformizados.
Às 11h05, Catarina Brandão soube que sua mãe era muito mais difícil de matar do que ela imaginava. O olhar no rosto de Catarina quando o delegado Rodrigues mostrou seu distintivo era tudo o que eu esperava e temia simultaneamente. Por um breve momento, meus instintos maternos entraram em ação e eu quis proteger, lá do que estava por vir. Então me lembrei da descrição de Thomas Macedo de como ela havia planejado encenar minha morte. E a simpatia evaporou. Catarina Martins Brandão, você está presa por conspiração para cometer assassinato, fraude de seguro e adulteração de testemunhas, Rodrigues anunciou em uma voz que ecoou pela rua. O tapete de yoga de Catarina caiu de suas mãos enquanto ela o encarava em choque. Deve haver algum engano. Eu não fiz nada de errado. Senhora, temos conversas gravadas e depoimentos de testemunhas sobre seu plano para assassinar sua mãe no Alasca. Minha mãe está morta. Ela morreu em um acidente. Como posso ser acusada de assassinar alguém que já está morto? Rodrigues sorriu sombriamente. É aí que as coisas ficam interessantes. Sua mãe não está tão morta quanto você pensava. A confusão no rosto de Catarina era quase cômica. Ela olhou ao redor como se esperasse câmeras escondidas, alguma brincadeira elaborada que explicaria a situação impossível. Isso não é possível. Thomas Macedo me ligou. Ele confirmou que ela caiu no gelo. Eles nunca encontraram o corpo dela porque foi levado. Thomas Macedo está cooperando com nossa investigação. Rodrigues explicou enquanto algemava as mãos dela nas costas. Ele nos contou tudo sobre seu acordo, incluindo as gravações que você não sabe que ele fez. Observei o rosto da minha filha alternar entre descrença, raiva e, finalmente, avaliação calculista enquanto ela tentava processar essa reviravolta. Quero meu advogado, ela disse finalmente. Claro, você terá bastante tempo para ligar para ele da delegacia. Enquanto a levavam embora, Catarina se virou, examinando a rua como se pudesse de alguma forma me avistar. Por um momento, nossos olhos quase se encontraram à distância, mas ela estava procurando um fantasma, não a mulher bem viva tomando café na vitrine da cafeteria. Como você se sente? Sara perguntou baixinho. Como se eu tivesse acabado de enterrar minha filha. Eu disse novamente. A audiência preliminar foi marcada para a semana seguinte, dando-me tempo para me preparar para o que seria a coisa mais difícil que eu já havia feito: testemunhar contra minha própria filha. Jaime lidou com a mídia cuidadosamente, liberando informações suficientes para explicar minha sobrevivência sem sensacionalizar a história. As manchetes ainda eram dramáticas. Filha acusada de assassinato da mãe, mas a mãe não está morta, e plano de assassinato no Alasca desvendado quando a vítima sobrevive. A parte mais difícil foi lidar com Sofia e Rafael. Eles haviam sido informados de que sua avó estava morta, choraram por uma semana, e agora tinham que processar não apenas que eu estava viva, mas que a mãe deles havia tentado me matar. Eu os encontrei no escritório de Jaime, em território neutro, onde poderíamos conversar em particular com um psicólogo presente. Vovó? A voz de Sofia mal era um sussurro quando ela me viu. Você é real? Eu sou real, querida. Sinto muito que você tenha passado por isso pensando que eu estava morta. Ela se jogou em meus braços, soluçando com uma mistura de alívio e confusão. Rafael se conteve, sua mente de 13 anos lutando para entender a situação. A mamãe disse que você caiu no Alasca. Ele disse finalmente. Ela nos mostrou fotos do lago onde você morreu. Eu caí naquele lago, Rafael. Mas eu não morri. Sua mãe pagou alguém para fazer parecer um acidente, mas eu descobri o que ela estava planejando e combinei para sobreviver. Então, a mamãe tentou te matar? Sofia perguntou, afastando-se para me olhar. Sim, querida, ela tentou. Por quê? A pergunta que toda criança faz quando seu mundo para de fazer sentido. Por que isso aconteceu? Por que alguém que amamos nos machucaria? Por que o mundo não é seguro e previsível como pensávamos? Acho que sua mãe tem alguns problemas sérios com dinheiro e em tomar boas decisões, eu disse cuidadosamente. Ela se convenceu de que precisava do dinheiro do meu seguro de vida mais do que precisava de mim viva. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente ele perguntou: o que acontece conosco agora? Era a pergunta que eu estava temendo. Marcos provavelmente seria acusado como cúmplice, o que significa que ambos os pais poderiam enfrentar prisão. As crianças precisariam de um lugar para morar, alguém para cuidar delas. Vocês vão morar comigo, eu disse, se é isso que vocês querem.
Sua casa, suas escolas, seus amigos, tudo pode permanecer o mesmo. A única coisa que muda é que eu estarei cuidando de vocês em vez de seus pais. E a mamãe? Sofia perguntou. Ela vai para a cadeia? Isso depende do que um juiz e um júri decidirem. Mas Sofia, querida, mesmo que ela não vá para a cadeia, ela não pode cuidar de vocês agora. Ela precisa de ajuda com seus problemas, e isso pode levar muito tempo. A semana seguinte passou em um turbilhão de reuniões legais, avaliações psiquiátricas e entrevistas com a mídia. O advogado de Catarina tentou argumentar que ela havia sofrido um colapso mental após a morte do pai, que o plano de assassinato foi resultado de insanidade temporária causada por luto e estresse financeiro. Mas as gravações que Thomas havia feito pintavam um quadro diferente. Catarina não parecia insana ou em luto quando discutiu minha morte. Ela parecia calculista e satisfeita com sua esperteza. A seguradora imediatamente congelou quaisquer sinistros e iniciou sua própria investigação. O corretor de imóveis que havia ajudado Catarina a listar minha casa recebeu uma ordem de cessar e desistir. Cada movimento financeiro que Catarina havia feito com base na minha suposta morte estava sendo revertido. Mas a evidência mais condenatória veio de uma fonte inesperada. O delegado Rodrigues ligou esta manhã. Jaime me disse. A irmã de Catarina, Lisa, se apresentou. Aparentemente, Catarina ligou para ela várias vezes nos últimos meses, discutindo seus problemas financeiros e mencionando que desejava que você morresse para que ela pudesse herdar. Lisa Martins Farias, a cunhada, que nunca havia gostado de Catarina, mas havia permanecido neutra pela paz familiar. Aparentemente, o telefonema de Catarina pós-morte sobre resolver problemas finalmente convenceu Lisa a falar. O que exatamente Lisa disse a eles? Que Catarina havia mencionado especificamente o Alasca como um lugar perfeito para acidentes e havia feito perguntas hipotéticas a Lisa sobre pagamentos de seguro de vida e quanto tempo leva um inventário para mortes acidentais. Catarina estava planejando isso há meses, possivelmente até antes de me dar a viagem. O presente que parecia tão generoso era, na verdade, uma armadilha cuidadosamente planejada. A audiência preliminar foi um circo midiático. Testemunhei por 2 horas descrevendo o telefonema que ouvi, minha decisão de forjar minha morte e o comportamento de Catarina depois. As gravações foram tocadas para o juiz, incluindo as reservas de jantar de celebração de Catarina e sua conversa com Thomas sobre garantir que minha instabilidade mental fosse bem documentada. Catarina sentou-se na mesa da defesa, parecendo nada com a mulher confiante que havia planejado meu assassinato. Ela havia perdido peso, seu cabelo estava despenteado, e ela continuava olhando ao redor do tribunal como se esperasse que alguém a resgatasse daquele pesadelo. Quando nossos olhos se encontraram, vi algo que nunca havia visto antes no rosto da minha filha. Medo genuíno. Não medo da punição, mas medo de que ela finalmente tivesse sido vista por quem realmente era. O juiz ordenou que Catarina fosse mantida sem fiança, aguardando julgamento, citando tanto o risco de fuga quanto a gravidade das acusações. Enquanto ela era levada algemada, Catarina se virou para me olhar mais uma vez. "Sinto muito, mãe", ela gritou. "Eu nunca quis que as coisas chegassem a este ponto." Eu queria responder, dizer algo maternal e perdoador. Em vez disso, permaneci em silêncio. Alguns pedidos de desculpas chegam tarde demais para importar. 3 meses depois, eu estava sentada no tribunal assistindo ao julgamento de assassinato da minha filha, com o estranho distanciamento de alguém observando um acidente de carro em câmera lenta. Catarina parecia menor de alguma forma, diminuída pelo uniforme laranja e pelo peso do que havia feito. O caso da promotoria era esmagador. Thomas Macedo testemunhou por 6 horas sobre o recrutamento dele por Catarina, as sessões detalhadas de planejamento e suas instruções explícitas sobre como fazer minha morte parecer acidental. As gravações foram tocadas novamente, incluindo a conversa condenatória onde Catarina discutiu o dinheiro do seguro resolvendo todos os seus problemas. Mas o testemunho mais devastador veio de Marcos Brandão. O marido de Catarina havia recebido um acordo de delação premiada em troca de sua cooperação. Diante de sua própria potencial pena de prisão, Marcos revelou detalhes sobre o casamento deles que pintaram Catarina sob uma luz ainda mais sombria. Catarina vinha falando sobre a morte da mãe como uma inevitabilidade há mais de 1 ano, Marcos testemunhou. Ela havia feito comentários sobre como Helena estava envelhecendo,
como ela não poderia viver para sempre, como as coisas seriam muito mais fáceis quando ela se fosse. Sua esposa alguma vez mencionou especificamente apressar essa inevitabilidade? O promotor perguntou. Sim. Cerca de 6 meses atrás, ela sugeriu que deveríamos encorajar Helena a viajar mais, talvez visitar alguns lugares perigosos. Ela mencionou especificamente o Alasca como um lugar onde acidentes poderiam acontecer naturalmente. Observei o rosto de Catarina enquanto o marido destruía sua defesa. Ela parecia traída, como se a honestidade de Marcos fosse de alguma forma pior do que seus próprios crimes. Mas a promotoria não havia terminado. Senhor Brandão, você pode informar ao tribunal sobre as apólices de seguro de vida que sua esposa contratou para a mãe dela? Meu sangue gelou. Apólices de seguro de vida no plural. Catarina contratou 3 apólices separadas para a vida de Helena nos últimos 2 anos, Marcos continuou. Ela falsificou a assinatura de Helena nos pedidos e pagou os prêmios de nossa conta conjunta. Qual era o benefício total por morte dessas apólices? 12 milhões de reais. O tribunal irrompeu em suspiros. Senti o ar deixar meus pulmões. 12 milhões de reais. Catarina não estava apenas planejando me matar pelo meu seguro de vida existente. Ela estava sistematicamente aumentando o pagamento por meses. Você estava ciente de que sua esposa estava falsificando a assinatura de sua sogra. Eu sabia que ela estava cuidando dos assuntos de seguro de Helena, mas não pedi detalhes. Catarina disse que Helena havia solicitado ajuda com seu planejamento financeiro. Outra mentira. Catarina nunca havia discutido seguro comigo. Nunca pediu para ajudar com planejamento financeiro. Ela havia secretamente transformado minha vida em um bilhete de loteria. O advogado de defesa tentou salvar o caso retratando Catarina como uma mulher levada a atos desesperados por pressão financeira e pela recente morte de seu pai. Eles trouxeram psiquiatras que testemunharam sobre insanidade temporária induzida pelo luto e enfatizaram que Catarina, em última análise, não havia conseguido matar ninguém, mas as acusações de fraude por si só foram suficientes para destruir seu argumento. Você não falsifica múltiplas apólices de seguro durante um surto mental temporário. Você não recruta cúmplices e planeja cenários elaborados de assassinato enquanto está insano. As ações de Catarina mostraram premeditação clara e planejamento racional. O momento mais doloroso veio quando Sofia subiu ao banco das testemunhas como testemunha de caráter para sua mãe. Aos 16 anos, ela era velha o suficiente para testemunhar, mas jovem o suficiente para ainda acreditar na bondade inerente dos pais. Ela descreveu Catarina como uma mãe amorosa que havia sido oprimida pelas circunstâncias, que havia cometido um erro terrível, mas não merecia perder tudo. Minha mãe não é uma assassina, Sofia disse em meio às lágrimas. Ela está apenas assustada e confusa. Ela precisa de ajuda, não de prisão. Eu queria confortar minha neta, explicar que algumas pessoas que amamos são capazes de coisas que nunca imaginamos. Mas ela teria que aprender essa dolorosa verdade sozinha. Catarina optou por não testemunhar em sua própria defesa, provavelmente por conselho de seu advogado. Havia muitas evidências contra ela, muitas conversas gravadas que seriam impossíveis de explicar. O júri deliberou por 6 horas. Quando retornaram, os 12 jurados se levantaram para ler o veredito com a solenidade de alguém anunciando uma morte. Na acusação de conspiração para cometer assassinato em primeiro grau, consideramos a ré culpada. Na acusação de fraude de seguro em primeiro grau, consideramos a ré culpada. Na acusação de adulteração de testemunhas, consideramos a ré culpada. Catarina desabou em sua cadeira enquanto os vereditos continuavam. Marcos, observando da galeria, levou as mãos à cabeça. Sofia soluçou silenciosamente, enquanto Rafael olhava para frente com a expressão vazia de alguém cujo mundo acabara de ser completamente estilhaçado. O juiz agendou a sentença para o mês seguinte, avisando que Catarina enfrentava potencialmente 25 anos à prisão perpétua, dependendo de como as acusações fossem combinadas. Enquanto o tribunal esvaziava, me encontrei sozinha com Jaime Pinheiro, observando os oficiais se prepararem para escoltar Catarina de volta à prisão. Helena, ele disse baixinho, como você está? Pensei na pergunta. Minha filha iria para a prisão por tentar me matar. Meus netos eram órfãos, mas não de nome. Minha família estava destruída além de qualquer esperança de reparo.
Estou viva, eu disse finalmente. 6 meses atrás, Catarina estava planejando garantir que eu não estivesse. Todo o resto são apenas detalhes. Mas enquanto Catarina era levada, ela se virou mais uma vez. Desta vez, em vez de medo ou raiva, vi algo que parecia quase alívio em seus olhos. Talvez ser pega fosse mais fácil do que viver com o que ela havia feito. Ou talvez ela estivesse apenas aliviada por não ter mais que fingir ser alguém que não era. De qualquer forma, nosso relacionamento havia terminado. A filha que eu havia criado e amado se foi, substituída por alguém que eu não reconhecia e não podia perdoar. A única questão agora era se a mulher que havia sobrevivido ao plano de assassinato de Catarina conseguiria descobrir como viver com as consequências. 1 ano depois, eu estava no mesmo deserto do Alasca, onde eu deveria ter morrido, observando as luzes do norte dançarem pelo céu em folhas de fogo verde e dourado. Mas desta vez eu não estava sozinha. Sofia e Rafael me flanqueavam, agasalhados em parcas e botas quentes. Seus rostos voltados para cima em admiração pelo espetáculo de luzes mais espetacular da natureza. É incrível, vovó. Sofia sussurrou. Entendo por que você queria vir aqui. O último ano havia sido o mais difícil de nossas vidas, mas também de maneiras inesperadas, o mais curativo. Catarina havia sido condenada a 18 anos de prisão depois de se declarar culpada de um conjunto reduzido de acusações. Marcos recebeu 5 anos por sua cooperação no esquema de fraude. Ambas as crianças estavam agora oficialmente sob minha custódia, e nós lentamente reconstruímos nossas vidas em torno da honestidade em vez de segredos. Conte-nos a história novamente, Rafael disse enquanto sentávamos na caminhonete de Thomas Macedo, aquecendo as mãos em garrafas térmicas de chocolate quente. Sobre como você descobriu o que a mamãe estava planejando. Eu contei a eles a história dezenas de vezes, mas eles precisavam ouvi-la repetidamente, tentando entender como a mãe deles havia se tornado capaz de assassinato. Eu a ouvi ao telefone, eu disse simplesmente. Ela pensou que eu ainda estava no consultório médico. Mas eu havia voltado para casa mais cedo. Às vezes, as conversas mais importantes são aquelas que as pessoas pensam que você não pode ouvir. Thomas Macedo, que havia se tornado um amigo improvável através de nosso trauma compartilhado, sorriu do banco do motorista. Sua avó é a pessoa mais forte que já conheci. Ela transformou um plano de assassinato em uma estratégia de sobrevivência. Mas você não estava com medo? Sofia perguntou. Aterrorizada? Eu admiti. Mas eu tinha mais medo de morrer sem ter certeza de que vocês dois estariam protegidos. Sua mãe estava planejando roubar sua herança junto com todo o resto. As consequências legais haviam sido complexas, mas, em última análise, satisfatórias. Todas as apólices de seguro fraudulentas de Catarina foram anuladas. Os 12 milhões de reais que ela esperava receber foram devolvidos às várias empresas que ela havia fraudado. Nosso advogado imobiliário havia protegido com sucesso meus bens reais, garantindo que os fundos universitários de Sofia e Rafael permanecessem intactos. Mais importante, a condenação de Catarina significava que ela nunca teria acesso às crianças ou à sua herança. Os tribunais haviam cortado permanentemente seus direitos parentais. Uma decisão que ainda me partia o coração, mas era necessária para a segurança de todos. Você acha que a mamãe vai tentar nos contatar quando sair? Rafael perguntou. Era uma pergunta que eles haviam feito repetidamente no último ano. Catarina seria elegível para a liberdade condicional em 12 anos, o que significa que ela poderia ser libertada quando Sofia tivesse 28 anos e Rafael 25. Eu não sei, eu disse honestamente. A prisão muda as pessoas, às vezes para melhor. Talvez sua mãe use esse tempo para descobrir como ela se tornou alguém capaz de assassinato. Você a perdoaria? Sofia perguntou. Se ela realmente mudasse. Eu vinha lutando com essa questão há meses. O perdão é complicado quando a pessoa que te machucou é seu próprio filho, especialmente quando suas ações continuam a machucar seus netos todos os dias. O perdão não é sobre ela, eu disse finalmente, é sobre nós. Não podemos deixar as escolhas dela envenenar o resto de nossas vidas. As luzes acima de nós se intensificaram, transformando a paisagem coberta de neve em algo mágico e de outro mundo. Pensei na Helena Martins, que veio aqui há 1 ano, esperando morrer nesta natureza selvagem. Aquela mulher estava com medo, isolada, convencida de que sua utilidade para sua família havia terminado.
Esta Helena Martins era diferente, mais forte, mais consciente de seu próprio valor, cercada por pessoas que a valorizavam por quem ela era, em vez do que ela poderia oferecer. Tenho algo a dizer a vocês dois, eu disse enquanto observávamos a Aurora dançar. Tenho pensado em nosso futuro, em que tipo de vida queremos construir juntos. Ambas as crianças se voltaram para mim com as expressões ligeiramente preocupadas que desenvolveram sempre que eu anunciava grandes decisões. Decidi vender a casa em Belo Horizonte, continuei. Ela tem muitas memórias complicadas para todos nós. Em vez disso, quero que escolhamos um lugar juntos, um lugar que pertença apenas a nós. Para onde iríamos? Rafael perguntou. Onde vocês quiserem. Temos opções agora. Eu poderia continuar trabalhando. Estou pensando em escrever um livro sobre nossa experiência. Ou poderíamos viajar por um tempo, conhecer o país, descobrir o que nos chama. Sofia e Rafael trocaram olhares, tendo uma daquelas conversas sem palavras que irmãos dominam. Poderíamos ficar no Alasca por um tempo? Sofia perguntou finalmente. Eu sei que parece estranho, mas este lugar parece onde nossa verdadeira história começou. Olhei ao redor para a vasta natureza selvagem que havia sido destinada a ser meu túmulo, mas que, em vez disso, se tornou o lugar onde eu aprendi a lutar. Acho que é uma ideia perfeita. 3 meses depois, estávamos morando em uma casa pequena, mas confortável, em Fairbanks, Alasca. Eu havia encontrado trabalho ensinando literatura na faculdade comunitária local. Sofia havia se matriculado no ensino médio e feito amigos com notável resiliência. Rafael havia descoberto o amor pela fotografia de natureza selvagem e passava os fins de semana com Thomas Macedo aprendendo a navegar com segurança pelo interior. Estávamos construindo uma vida baseada na verdade em vez de manipulação, no amor em vez de obrigação. Eu frequentemente pensava em Catarina em sua cela de prisão, imaginando se ela entendia o que havia perdido. Não apenas sua liberdade, mas a confiança de seus filhos, o amor de sua mãe e qualquer esperança da família que ela alegava estar protegendo. O livro que eu havia começado a escrever era parte memórias. Parte um aviso sobre como o desespero financeiro pode corromper até mesmo os laços familiares mais profundos. Eu o chamei de Sobrevivendo ao Meu Próprio Assassinato, a história de traição e justiça de uma mãe. Mas a verdadeira história não era sobre os crimes de Catarina ou minha sobrevivência. Era sobre Sofia e Rafael, que conseguiram manter sua capacidade de amar e confiar, apesar de aprenderem que um de seus pais havia tentado assassinar o outro. Eles eram os verdadeiros heróis desta história. Em noites tranquilas, quando a aurora boreal pintava o céu em cores impossíveis e meus netos faziam o dever de casa na mesa da cozinha, eu às vezes pensava nas diferentes maneiras como as pessoas respondem à perda. Catarina havia respondido à perda financeira planejando um assassinato. Eu havia respondido à perda potencial da vida lutando. Sofia e Rafael haviam respondido à perda de seus pais, escolhendo construir algo novo com a família que lhes restava. O amor, descobriu-se, era mais resiliente que o medo. A verdade era mais poderosa que a manipulação. E às vezes, ser subestimado por alguém que quer te destruir é a maior vantagem que você pode ter. Minha filha havia me dado o presente perfeito, afinal. Ela me mostrou exatamente o quão forte eu era quando tudo foi tirado de mim. Ela me ensinou que a sobrevivência não é apenas sobre permanecer viva. É sobre escolher viver plenamente, apesar das pessoas que querem te ver morta. E toda vez que eu observava as luzes do norte dançarem pelo céu do Alasca, eu me lembrava de que algumas das coisas mais belas da vida só são visíveis na escuridão. Catarina havia tentado me enterrar nessa escuridão. Em vez disso, eu aprendi a torná-la bela.